Olá, boa tarde. 31 de julho de 2018, semestre acabando, mês de julho acabando. Agosto a gente tem aí o período eleitoral onde os partidos estão correndo contra o tempo para apresentar seus candidatos. Vamos ter eleição no dia 7 de outubro de 2018. Os brasileiros vão às urnas votar para presidente, vice-presidente, senador, governador, deputado estadual e federal. Entre todas essas idas e vindas, o brasileiro vai ter que eleger seus novos gestores para 2018. E eleições é o nosso tema do nosso ao vivo de hoje. A gente recebe o juiz eleitoral, doutor Altemar da Silva Paz. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Vamos começar falando como é que funciona o trabalho dos juízes eleitorais. Boa tarde, Rodrigo Monteiro, aos espectadores do portal Roma News. É uma satisfação estar aqui atendendo a um convite seu. O trabalho do juiz eleitoral depende muito da função que ele exerce no processo eleitoral, porque nós temos o juiz de primeiro grau, que ele é o responsável pela realização da eleição na sua zona eleitoral. Então, ele recebe as urnas eletrônicas, ele preenche com todos os equipamentos, o trabalho todo, ele distribui o material eleitoral para as sessões receptoras de votos. E o nosso trabalho, que já na verdade é do TRE, já é julgando os processos em virtude de recursos oriundos lá do primeiro grau, por alguma decisão tomada pelo juiz de primeiro grau, que não satisfez um candidato ou outro, e eles buscam uma renovação de uma decisão, por exemplo, uma reforma da decisão lá perante o TRE. Muitos processos, doutor? Muitos. Nós estamos, para poder dar conta do recado, nós estamos julgando muitos processos sobre prestação de contas partidárias e dos próprios candidatos, porque dependendo da decisão em cima dessa prestação de conta, vai atingir a elegibilidade do candidato. A gente sabe que se as contas forem negadas, o candidato ele fica inelegível. Desaprovadas, né? Desaprovadas as contas não prestadas, consideradas não prestadas, porque não foi possível se analisar as contas, aí eles ficam realmente inelegíveis. As contas desaprovadas dependem de pequenas falhas, algumas falhas que não permitem que se aprove, mas na verdade não chega a esse ponto de inelegibilidade. Calendário eleitoral, como é que vai funcionar até o dia 7 de outubro, quando os eleitores então vão às urnas para as eleições de 2018, doutor? Bom, começa a propaganda eleitoral agora, dia 16 de agosto, a propaganda externa. O comício já pode ser feito, os carros com som. A propaganda da rádio e televisão começa dia 31 de agosto. Até o dia 5 agora, os partidos então têm que já apresentar os seus candidatos. Os seus candidatos, eles promovem as respectivas convenções, indicam os seus candidatos e aí nós passamos para outra fase que é a de registro dos candidatos. E, consequentemente, começam impugnações, né? Porque o processo eleitoral no Brasil, eu acredito que no mundo todo, ele sempre desperta uma paixão muito grande, quase no estilo do futebol, né? Já ia falar. Quase no estilo do futebol. E aí começam as impugnações e é quando começa o nosso trabalho para a gente poder dar conta desse serviço até antes da eleição. Uma dúvida, qualquer pessoa pode impugnar um candidato ou não? Qual é a regra para ser feita essa impugnação, doutor? Não, quem pode impugnar pode ser o Ministério Público, outros candidatos que estejam concorrendo com o candidato. Se alguma pessoa souber de fatos que levem à impugnação, é bom levar às autoridades. E não ir pessoalmente, porque ele não vai ter interesse no processo. Entendi. Como é que funciona agora, doutor, esse financiamento coletivo de campanha? Como é que o TRE vai julgar esse financiamento? Como é que vai ser feito esse financiamento coletivo de campanha, doutor? O financiamento é uma inovação na eleição. Ele permite que instituições voltadas para esse tipo de trabalho eles angariem fundos para a propaganda de candidatos e de partidos. Porém, eles só têm um patamar, um limite, que é até R$ 1.064,10. A partir daí, qualquer doação tem que ser feita através de transação eletrônica, exatamente por conta de se poder fiscalizar a origem desse dinheiro. Entendi. O doador, quem foi que fez, então tem que ser
através de conta eletrônica. Então não pode, se eu quero doar para um candidato X um certo valor que ultrapasse esses R$ 1.064. Tem que ser via caixa eletrônica, conta bancária para conta bancária. Caso contrário? Aí o dinheiro não será aceito, será irregular e o candidato pode sofrer as consequências, porque ele vai saber que houve o depósito e não devolveu o dinheiro, ele tem que devolver. Ou seja, bate na conta dele e tem que devolver imediatamente. Ele é obrigado a devolver. Agora, ele conhecendo quem é o doador, ele devolve para o doador. Se aquele dinheiro chegar na conta dele e não houver sequer como identificar o doador, será devolvido para o Tesouro Nacional. Entendi. 2018, vamos dizer, desde 2016 se fala muito em fake news, desde a campanha aí do presidente americano Donald Trump. Podemos dizer que 2018 vai ser um ano onde as fake news ela vai imperar nas eleições de 2018, doutor? Eu não diria que as fake news vão imperar, vão ser algo comum. Mas nós sabemos que a tecnologia chegou em todos os lugares, todos os patamares, e certamente a nossa eleição de 2018 vai ser muito, muito explorada, principalmente essa parte social, não é? E as fake news, elas são uma preocupação da justiça eleitoral. Tanto que a nossa presidente, a desembargadora Célia Regina, que é muito dinâmica, muito dedicada, ela teve hoje aqui em Belém, até uma notícia em primeira mão, nós tivemos uma reunião com os representantes do WhatsApp de São Paulo, tivemos a manhã toda reunida, e estivemos já traçando alguns limites para a atuação no WhatsApp. Foi quando então nos foi informado que o WhatsApp, já exatamente para poder atender a essas necessidades, principalmente agora da justiça eleitoral, ele mudou o seu sistema, de forma que é uma mensagem encaminhada, os que são usuários do WhatsApp, eles podem perceber que já existe uma palavrinha escrita em cima, encaminhada. Isso aí já permite não que o WhatsApp vá identificar aquela mensagem, ela é criptografada e o WhatsApp não tem como chegar lá. Mas ele pode rastrear e saber para quem foi compartilhado. Dependendo da pessoa que for atingida, aí há como a pessoa ir seguindo, rastreando para saber quem compartilhou e até mesmo quem criou esse WhatsApp. E tanto que ele já tem um mecanismo no WhatsApp que quando houver uma determinação da justiça para que se retire do ar qualquer fake news, ele já tem elementos recursos dentro do WhatsApp para fazer sumir aquela setinha que é o de encaminhamento. Quer dizer, quando a mensagem estiver bloqueada por determinação da justiça, aí eles vão cancelar aquela setinha e a pessoa que recebeu não tem como compartilhar com outros. Isso se torna, então, um aliado dos tribunais regionais eleitorais. Não tenha dúvida, vai ser de uma ajuda muito grande para que isso não prolifere uma fake news, que realmente é um dos males das nossas redes sociais de hoje. Né? Além disso, também, vocês vão estar no dia 7, que é o dia da eleição, vocês vão estar todos de plantão e aí também pode ser determinado o WhatsApp. Como é que vai ser feita essa comunicação do TRE do Pará com o WhatsApp para que aquela notícia ela não seja encaminhada, doutor? O WhatsApp ele tem um endereço que foi repassado ao TRE e eles mesmos estão fazendo visita aos TREs, de forma que haverá o entendimento entre os TREs e esse código que eles vão dar para São Paulo, para que o WhatsApp possa entrar em atividade e não deixar encaminhar determinadas fake news. Ou seja, o TRE vai estar ali fiscalizando. Veja bem, a justiça, na verdade, ela tem que ser provocada. Então, na hora que aparecer uma fake news disso, tem que aparecer também alguém que se sentiu atingido, que vai pedir as providências. Porque o juiz ele não pode, por iniciativa própria, mandar tirar se não há ainda uma reclamação, um protesto, uma ação qualquer. O Ministério Público, sim, até que pode. Então, sendo acionada a justiça, evidentemente que nós vamos partir para que seja retirada do ar. Perfeito. Vamos agora para uma regra geral, doutor. O que pode e o que não pode nas eleições de 2018? Porque assim, todo pleito eleitoral ele muda, né? Ele muda alguma coisa, né? Então, às vezes para aprimorar, para melhorar, às vezes para consertar um erro, enfim. O que pode e o que não pode? Porque às vezes as pessoas parecem que
elas ensinem a fazer o mesmo erro, pleito sai pleito, parece que as pessoas vão lá. Aí eu queria ouvir o senhor, doutor. Veja bem, para a gente dizer o que é que pode, o que é que não pode, realmente muda de eleição para eleição. A eleição eleitoral, veja, a justiça eleitoral, ela é uma justiça que às vezes faz o papel do legislativo. Ela cria leis e resoluções que vão nortear os atos daquela própria justiça. Então, tradicionalmente, a legislação eleitoral acerca de campanha eleitoral, principalmente acerca de propaganda, ela sempre foi muito rígida com os candidatos. Mas, aos poucos, ela foi flexibilizando. E a legislação hoje diz que o candidato pode, qualquer entrevista, qualquer conversa, desde que não peça o voto direto. Então, o candidato hoje ele tem uma gama muito grande de atividades para poder participar e desde que ele não peça o voto antes do processo eleitoral, ele pode participar. Então, ele pode fazer as carreatas, ele pode sair da convenção, passear pela cidade, desde que ele não esteja pedindo o voto. Nós temos até interpretações, às vezes, distintas entre os juízes. Um juiz acha que a carreata foi muito grande, isso é um pedido de voto. Mas a lei é clara, dizendo não havendo pedido de voto, o candidato pode fazer a sua manifestação. Lei da ficha limpa. Como é que o TRE ele julga esses candidatos? A lei da ficha limpa está sendo realmente, rigorosamente cobrada pelos tribunais regionais, doutor? Ah, não tenha dúvida. O que acontece é o seguinte, a lei de ficha limpa, ela é uma lei de iniciativa popular. Foi o povo que se manifestou, que criou assinaturas e mandou para lá, e o próprio Congresso, então, aprovou o candidato que for, e não só por questão eleitoral, o candidato que for cassado, o candidato que respondeu a um processo, o candidato que já é um político eleito e que foi cassado, e até mesmo aqueles que renunciam para não serem alcançados, hoje já são alcançados pela lei, desde que seja confirmada a sentença de cassação ou de condenação em segunda instância pelo tribunal, ele se torna automaticamente um candidato inelegível. Essa é, portanto, a ficha suja que nós temos que acompanhar e fazer valer para essa eleição. Doutor, se fala muito assim, veio aí a biometria, né? Sim. Que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Muitos foram, a meta foi atingida, mas uma grande maioria deixou de fazer. E entrevistando alguns, eles falam assim, o cenário político me faz desistir, o cenário político eu não quero votar. O que acarreta? O senhor acredita que realmente esse cenário político atual ele vai fazer que tenha muitas abstenções, muitos votos nulos e brancos, doutor? Acredito. Acredito que realmente este ano o eleitor ele esteja talvez desalentado com tantos problemas que nós temos passado pelo Brasil. Talvez o Brasil nunca tenha passado por uma crise moral, inclusive, tão grande como nós estamos passando hoje. Talvez precedente no mundo foi aquela operação da Itália, que foi a chamada Operação Mãos Limpas, que também a Justiça da Itália fez uma limpeza por lá, houve muita morte, mataram até o juiz, né? E aqui nós estamos seguindo esses mesmos passos. Entretanto, é preciso que o eleitor esteja avisado, esteja orientado, porque eu já vi vários que não passam de uma orientação errada, quase que uma fake news, é dizer que não vá à eleição, não vá votar, porque se não for votar e não alcançar os 50%, essa eleição será nula. E o que é melhor, os candidatos que são agora candidatos não podem participar de uma nova eleição. Isso não existe, isso não é verdade. A lei fala realmente em não alcançando os 50%, mas desde que a justiça já tenha atuado e tenha anulado um determinado número de votos, acabou anulando mais de 50% dos votos, aí nós temos que fazer uma nova eleição. Mas acontece que não ir à eleição vai dar margem para que alguns candidatos acabem se elegendo. Então, o protesto do eleitor não deve ser não indo às urnas. Pelo contrário, o protesto dele deve ir às urnas para escolher o candidato que ele acha que melhor pode representar o seu estado, o seu país, as suas intenções, né, as suas ideologias. Só voltando um pouquinho à regra geral, a gente volta atrás, o prazo para desfiliação, filiação a novos partidos, isso já ainda está ocorrendo ou já acabou, doutor? Não, ainda tem prazo. Ainda tem, né? Mas acontece que isso já está vencido, né? Porque agora os candidatos já têm que estar filiados no partido já há muito tempo.
Ah, entendi. Declaração de bens de candidatos, doutor, como é que funciona isso? Todos os candidatos têm que declarar seus bens? Tem. O candidato, na verdade, essa declaração de bens dos candidatos não é verdade pegar, não quer dizer pegar a sua declaração de imposto de renda e colocar lá. Na verdade, o que a Justiça Eleitoral pretende, o próprio Ministério Público pretende, é saber a evolução patrimonial do candidato. Nós temos muitos casos em que o candidato declara os seus rendimentos e o seu patrimônio e depois aparece um dinheiro a mais que não se sabe de onde foi. Aí vem uma história de que ele vendeu um terreno, vendeu uma casa, vendeu... que isso não estava na declaração dele. Então, é, na verdade, para poder fiscalizar o que ele tem disponível em termos de dinheiro guardado e caso se realmente existiu a casa que ele possa vender, para que ele não seja financiado por, digamos assim, como se diz, por baixo dos panos, né? Fora do que determina a legislação, que é através da transferência eletrônica. Que é justamente esse financiamento que vocês vão ter. Exatamente. Entendi. Qual é o crime mais recorrente que é feito ainda nas eleições? Vocês combatem, vocês anunciam que não pode, mas é aquele crime que está ali, recorrente. Ainda é a boca de urna, doutor? Olha, não, a boca de urna até que ela é reprimida, porque há muitos policiais às proximidades e eles sempre se abstêm um pouco da boca de urna, embora a gente receba alguma denúncia de que aqui e acolá está havendo uma boca de urna. Preciso dizer que no dia da eleição, o candidato o eleitor até pode, digamos, fazer a sua campanhazinha. Ele pode ir com a camisa do candidato, ele pode ir com o broche lá do candidato, votar. O que ele não pode é fazer uma campanha ruidosa. Por exemplo, pode levar até sua bandeirola, não pode reunir com 10, 15 pessoas e ficar balançando e gritando, porque isso será considerado uma boca de urna e isso não pode. Mas o que a gente vê como mais recorrente no processo eleitoral, às vezes, é o abuso do poder político, o abuso do poder econômico. São pessoas se valendo dos cargos que exercem para poder facilitar a escolha de voto de alguém, trazer benesses, e isso realmente é uma questão muito complicada, porque sobra para depois da campanha. As denúncias e as ações contra, no sentido de caçar ou impedir que ele tome posse, que ele seja diplomado, de formas que a Justiça Eleitoral tem sido muito atenta nesse aspecto. Como é que vocês, doutor, o que é realmente, o que ele caracteriza o abuso? Por exemplo, o gestor, o agente público, e é aquele que ou é eleito, ou é nomeado, ou até mesmo não remunerado, mas ele exerce uma atividade pública, muitas vezes ele vai asfaltar uma rua com o intuito de agradar uma rua, os moradores. Outras vezes o gestor, por exemplo, ele quer transferir, porque um candidato, um servidor está com um candidato que não é da simpatia dele, ou até mesmo ele é o candidato e sabe que não vai contar com aquele. Então, ele não pode demitir, ele não pode exonerar 3 meses antes da eleição e até a posse do outro candidato, ele não pode demitir ninguém, nem mesmo transferir para um lugar mais distante, como vindita, como para afastar aquela pessoa. Então, esses abusos têm acontecido e nós já tivemos candidatos aqui caçados por conta disso, por causa de admissão de pessoas às vésperas de eleição. E já está nesse período, né? Já entrou no período dos 3 meses, né, doutor? Exatamente. Entendi. Vai ser uma eleição, doutor, o tribunal está sendo agora uma desembargadora à frente. Muito dinâmica, por sinal. Sim. Muito dedicada. Vai ser uma eleição. Como é que o senhor avalia essa eleição 2018, doutor? Olha, ela vai ser uma eleição permeada pela desconfiança do eleitor. Tanto com a classe política, porque nós estamos vivenciando esse momento tão difícil para o Brasil, como pelas redes sociais nós temos visto ser disseminadas notícias sobre a urna eletrônica, que não é garantido, que ela pode ser fraudada. Então, é aquilo, o eleitor vai muito desconfiado votar este ano, e eu entendo que ela vai ser uma eleição permeada pela desconfiança. A urna não pode ser fraudada, doutor? Eu sou adepto da corrente que acha que a urna não pode ser fraudada. Aliás, eu devo adiantar a vocês, porque
nós acabamos de conversar nos bastidores agora, e eu falei a você que eu já estou há quase 30 anos, em novembro eu completo 30 anos na magistratura. Eu ainda peguei a eleição de lona, do tempo de lona. Meu Deus do céu, aquilo era um sofrimento muito grande. Além dos crimes que se podiam cometer, eu vou citar só 3, para você ver. Primeiro, o emprenhamento de urna. O emprenhamento de urna era impressionante, como urnas chegavam fraudadas do interior. Então, quer dizer, aí nós estávamos violentando a vontade do eleitor, porque ela tem uma contabilidade, eles conseguiam parar num determinado lugar. Normalmente aquelas urnas que eram muito distantes, que vai de barco, 4 horas de barco, depois passa 2 horas no lombo num cavalo, depois ainda pega uma canoazinha até chegar lá no lugar. Aquilo para retornar e até chegar às mãos daqui para fazer a apuração, ele passava por esse processo de emprenhamento. Eles com uma vela, eles esquentavam o lacre, até que o lacre ia soltando, porque era, naquele tempo arcaico, era colada com cola polar. Aí aquilo saía, eles abriam a urna e aí viciava a vontade do eleitor. Tiravam tantos votos, botavam tantos votos ali. Você quer ver um outro tipo de fraude, por exemplo? E essa era muito recorrente, acontecia muito. Era o voto formiguinha, o voto corrente. Você conhece como era feito isso? Não. Pois é, eu vou lhe explicar. Bastava que o candidato conseguisse 2 ou 3 cédulas oficiais da votação. E isso não era difícil ele conseguir, porque ele chegava com algum mesário, algum presidente de mesa, a mesa receptora e conseguia as cédulas. Daí ele montava um escritóriozinho num determinado lugar e botava os cabos eleitorais na rua. Traga um eleitor aqui. E o eleitor quer ganhar quanto? O dinheiro da época, 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, se fosse hoje 20 reais, 50 reais, 100 reais. Aí eu quero, então vamos lá. Ele ia lá, chegava lá, vou lhe dar os 100 reais ou os 50 reais, não dá dinheiro daquela época. Agora, você vai votar com esta cédula. E, logicamente, a cédula já estava marcada, o deputado Chico Bento, não sei das quantas lá, né? E aí ele ia, bota no bolso, e ele ia. Aí ele recebia a cédula em branco, trocava e votava com aquela. Aí agora o dinheiro, quando você voltar com a cédula em branco, eu lhe dou. Aí ele voltava com a cédula em branco, está aqui, ótimo, está aqui os seus 100 reais. Aí ele marcava lá no Chico. Com aquela cédula branca que ele... que ele trouxe. Que ele aí trouxe. É outro. Tinha até carro para levar o eleitor lá, para ser mais rápido. Vai lá votar com essa. Vai lá, pega a cédula. Aí ele ia, votava, colocava lá na urna, a outra já estava no bolso, voltava. Você já imaginou fazer isso de 8 horas da manhã até às 17 horas? Quantos votos eles não viciavam? Isso era o voto corrente. Então eu costumo dizer, a urna eletrônica foi uma bênção, uma graça caída dos céus. A gente levava, apurando os votos, em torno de 4, 5, 6 dias, para poder ir em municípios pequenos. Você imagina agora, com 144 municípios. Pois então, aí, agora com a urna eletrônica, a gente tem um resultado às 20 horas. Quer dizer, a pessoa desconfia da urna eletrônica, mas não vê os benefícios que ela trouxe para a sociedade, para a eleição como geral. Com o passar do tempo, as acusações contra as urnas eletrônicas elas vão mudando. Nós vimos logo no início pessoas dizer, eu aperto no número, sei lá, número 50, aí aparece o candidato do número 60. É verdade, isso nunca aconteceu. Se isso fosse possível fazer lá no TRE, uma falcatrua qualquer, de maneira que quando apertasse um número, ao invés de aparecer o correspondente àquele número, aparecesse outro, ia ser 100% de votos para o outro candidato. E era uma fraude muito fácil de provar, bastava filmar, chamar alguém, olha aqui, eu aperto o 50, aparece o 60, aparece o 80. Então, isso já caiu de moda, não existe mais. Mas existem outras acusações, que os hackers entram, e os hackers, aí até uma comparação, os hackers podem entrar no Pentágono, na Casa Branca, os hackers entram nos bancos, mexem nas contas, não vão entrar numa urna eletrônica. Mas a lição número 1 de quem quer estudar informática é de que para você poder entrar, tem que estar interligado na internet, e a urna eletrônica não está. Que inclusive agora o Tribunal Regional Eleitoral já testou, né, já teve ali o teste das urnas, já estão todas, daqui a pouco já vão ser lacradas, encaminhadas para o galpão. Quer dizer que tudo já foi testado para as eleições, né, doutor? Ainda não foi tudo testado. O teste final ainda vem
na eleição paralela que ninguém comenta, ninguém fala. Você vai saber agora o que é uma eleição paralela. Vamos lá, então. Que é o maior teste da credibilidade da urna eletrônica. Quando chegar na véspera, no sábado, os juízes correspondentes às zonas, eles pegam 500 cédulas, colocam, cédulas de papel, as cédulas que eram votadas antigamente, colocam dentro de um envelope e entregam para os partidos. Os partidos mandam os seus filiados, os seus adeptos, os seus conhecidos, todos eles votarem. Eles votam naquele voto que foi dentro, aquela cédula que foi dentro da lacra e devolve para o TRE ou para a zona eleitoral. Lá tem uma urna eletrônica e começa o teste. Abre a cédula e vai mostrar, olha, este aqui votou, e no candidato real mesmo. Este aqui votou no José Benedito da Silva. Aí ele vota lá no José Benedito da Silva. Venham ver como a urna direciona o voto para o José Benedito da Silva. Entendi. Resultado, no Brasil inteiro é feito isso e nunca houve lugar nenhum em que a urna, ao receber o voto correspondente àquelas cédulas, dê descoincidência. Bate exatamente como a cédula. Então, vamos só fazer um número rapidinho. 500 cédulas. 300 votaram num candidato e 200 votaram no outro. Isso é simulado, manda para lá e lá começam a votar, passar o voto da cédula para a urna eletrônica. Bate exatamente 300 votos para um candidato e 200 tal qual está na cédula. Então, nunca houve no Brasil nenhuma cidadezinha sequer que aquilo deu, aqui, olha, aqui errou o voto, a urna está direcionando o voto. Não existe, nunca existiu isso. Daí porque eu acredito piamente que a urna é inviolável. Onde pode alguém dizer, bom, mas se o senhor diz que a urna não está na internet, mas e a totalização dos votos? O encaminhamento esse é a internet. Só que este encaminhamento é como uma mensagem do WhatsApp. É também criptografada. Na urna, né? Não. Eu tiro Isso. Eu tiro a quantidade de votos que o candidato... E já sai no final da eleição, quando encerrou a votação, às 17 horas, fecha a urna e aí elas pedem os boletins. O boletim é o retrato fiel da votação durante o dia todo, de 8 horas da manhã às 17 horas. Tudo bem. Entendi. Cada partido, representante que estiver lá, recebe o seu boletim com o resultado da urna. Aí, aquele resultado vai ser encaminhado para a totalização do TRE. E se algum hacker entrar nesse encaminhamento e... Bom, ele é criptografado. O hacker vai ter que ser... Aí pode. O hacker tem que ser realmente um craque para descriptografar, mexer a urna no resultado, tirar voto daqui, botar voto lá e quando chegar lá, criptografar de novo e quando chegar lá no TRE está adulterado. Mas esquece uma coisa, já tem um boletim de urna. Quer dizer, todos os candidatos estão fazendo a sua apuração paralela. Então o candidato está certo que já está com 10 mil votos, vamos falar em números redondos, está com 10 mil votos. Aí o TRE publica, está com 4 mil. Bom, ele está com voto aqui, eu tenho boletim de urna, eu tenho 8 mil votos, 10 mil votos. Vai lá. O TRE tem que saber onde é que foi que aconteceu isso. Então não passa, não tem como. E se fosse possível fazer uma falcatrua, aí já não é na urna. Por isso que eu digo, a urna é inviolável. Já seria na totalização. Entendi. Para finalizar, doutor Altemar, a gente sabe que a população ela contribui muito com as denúncias do tribunal, e aí a gente tem os disque denúncias, então é um braço que ajuda o tribunal. Como é que o senhor vê essa aliança de comunidade, de CNBB, nessas empresas que estão ali ajudando e na população ajudando o tribunal a combater aí qualquer tipo de crime eleitoral? Eu vejo isso com a maior satisfação. É a participação da sociedade brasileira nesse processo eleitoral, contribuindo para a seriedade e para que seja respeitado o voto realmente da população, conforme determina a democracia. Isso é muito bom e as redes sociais já facilitam muito. Nós temos a ouvidoria também, que está lá de plantão no dia,
Por sinal, eu sou o juiz ouvidor, nós estaremos apostos lá para receber essas reclamações e encaminhar quem de direito. Quando alguém denuncia que está havendo boca de urna em um determinado lugar, está havendo algum problema no outro, e aí chega a ouvidoria, a gente encaminha imediatamente, seja para o Ministério Público, seja para a Corregedoria, seja para a Presidência, para que se tome as providências. Então, a participação da sociedade realmente é fundamental nesse processo eleitoral. Então, que seja uma campanha aí, que seja uma eleição tranquila e que a gente possa conhecer, então, os novos governantes o mais cedo possível, que eles possam. É o que eu sempre digo, doutor, eu acho que o grande cenário, ele não está, a cobrança, ele não está numa batida de panela, ele não está no ir à rua. Eu acho que está no voto ali, está no seu dedo, que é aquilo que o senhor falou, é saber escolher, é analisar os candidatos, e isso é o que... É o fundamental. É o fundamental para que a gente possa dar um outro rumo a esse Brasil. Tão cansado, tão triste, e por que não dizer tão envergonhado com tantos problemas que têm aparecido. Né? Nós temos certeza que este ano a população vai realmente nos ajudar, indo às urnas. Jamais deixar de ir às urnas, isso é fundamental para que a gente possa poder colocar novamente o Brasil no rumo certo. Doutor Altemar, muito obrigado pela sua presença. As portas da Rumo estão sempre abertas aqui para o senhor vir dar aqui. Eu agradeço também essa oportunidade que nós tivemos para conversar com os eleitores, com a população de modo geral. Agradeço ao portal Roma News e a você, meu amigo. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Bem, a gente vai ficando por aqui, sabendo que esta e outras lives, outros ao vivo podem ser feitos, podem ser vistos nas nossas plataformas, no nosso portal www.romanews.com.br, no Facebook, Instagram, Twitter, enfim, todas as nossas plataformas digitais e sociais. A gente tem um encontro marcado na próxima semana. Muito obrigado pela sua presença e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.